Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de conversores AD do MSP430. Na videoaula de hoje nós vamos abordar os conceitos de um conversor AD, como é que ele trabalha, o degrau de conversões, etc. Eu peço um pouco de paciência porque a videoaula de hoje vai precisar ser um pouquinho mais longa, ok? Então vamos lá, vamos mudar aqui para o PowerPoint. Esse é o assunto 02, que eu chamei de Introdução ao ADC. Então vamos lá. Relembrando na videoaula passada, nós vimos isso aqui, né? Que os sistemas de processamento digital de sinais, né? Na verdade, tem na sua entrada e na saída sinais analógicos. Então, basicamente, o sinal analógico que entra por um filtro anti-aliasing. Recomendo que vocês deem uma olhadinha em Teorema de Next. Aí chega no conversor AD. Muito bem. Aí entra no mundo digital, pode fazer o processamento digital, pode transmitir, pode receber, fazer o que vocês quiserem. Na outra ponta temos um conversor digital analógico que reconstrói o sinal, passa por um filtro de reconstrução para deixar passar a sua parte que interessa e termina num sinal analógico. Então partimos de um sinal analógico e chegamos num sinal analógico. Ok, o que é um conversor AD? Conversor AD, eu vou dar o exemplo aqui de um conversor na faixa de 0 a 5 volts, um de 8 bits e um de 12 bits. Aqui nós temos o de 8 bits. O que é um de 8 bits? Ele designa códigos para valores fixos de tensão. Então, desde o 0 até o FF, que são 8 bits, né? É o 255, e 0, 1, aí assim vai. E o de 12 bits? O de 12 bits vai de 0 a 5 com uma maior quantidade de passos. Reparem, temos 3 dígitos hexadecimais, perfeito? A metade aqui é 80, a metade aqui é 800. O interessante é que com 256 passos, nós vamos ter cada passo de 19,5 milivolts. Na verdade, um pouquinho mais, né? E assim vai. E o de 12 bits, os passos serão menores, a precisão é melhor. O passo é de 2,4 milivolts. Então, nós temos do zero até o topo da 12 bits, né? 4.096 passos. E aqui 256 passos. No fundo é isso, o conversor AD, você aplica uma tensão desse lado aqui, do lado esquerdo, e na direita ele te dá o número mais próximo. Mesma coisa aqui. Perfeito, então aqui passos grandes e aqui passos pequenos. Bom, antes de construir um AD, eu vou precisar construir com vocês um conversor DA, porque conversor DA é muito simples. Então vamos começar com um DA, e para fazer o DA eu vou precisar de uma chave. Estou chamando ela de chave analógica. Vou apresentar só o modelinho dela aqui. É essa chave, onde tem a tensão de referência e terra. É aqui a tensão de saída. E entra um bit. Então entra um bit na chave. Se o bit for 0, a tensão de saída é 0. Se o bit for 1, a tensão de saída é a tensão de referência, como está mostrado aqui. Ok? Então temos uma chavezinha muito simples. Entra na esquerda um bit e sai uma tensão. Ou 0 ou a tensão de referência. Perfeito? Posso então equacionar a minha chave desta forma, né? Tensão na saída é bit vezes a tensão de referência. Se o bit for 0, esse treco dá 0. Se o bit for 1, isso aqui dá a tensão de referência. Essa é a equação da minha chave. Muito simples, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar agora um somador aqui com vocês. Usando o operacional. Não sei se todo mundo viu o operacional, quem não viu, mas eu vou ter que passar um pouquinho rápido. Basicamente a equação desse operacional é muito simples, né? Esse aqui a gente chama de terra virtual, ou seja, as correntes aqui se anulam. Então VDA dividido por R sobre 2 é igual a todas as outras correntes que chegam por aqui. Então está aqui a equação, a VDA dividido por R sobre 2 é igual a, as correntes aqui vêm no sentido oposto, né? Então sem sinal negativo. V3 dividido por R, mais V2 dividido por 2R, V1 e assim vai. Temos essa equação, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar agora com essa equação. Ela relaciona VDA com V3, V2, V1 e V0, que são essas tensões aqui, que são ocasionadas por esses bits, que não vimos isso ainda. Então vamos manter essa equação, tá? Ela aqui. Agora eu vou, olha, tem R no denominador todo mundo, então vamos tirar fora. O R não é relevante, ou seja, o valor do resistor não importa. Em termos teóricos, na prática importa sim. E eu vou colocar a tensão
VI, né? V3, V2, V1 e V0 em função do seu bit, B3, B2, B1 e B0. Então é essa mesma equação 2VDA igual a menos, V3 é B3 vezes VR, né? V2 é B2 vezes VR, B1 vezes VR, B0 vezes VR. Chegamos a essa equação aqui. Mantendo essa equação, olha ela aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o VR para fora do parênteses. Então ficou B3, B2, B1 e B0. E fazendo uma pequena mudançazinha, eu vou passar o 2 para cá, multiplicar todo mundo por 16. Aliás, por 16, por 16, etc. Vou acertar isso aqui, eu chego nessa expressão aqui. Ok? VR, então, desculpa, o bit 3 tem ponderação de 8, o bit 4 ponderação de 4, 2 e 1, né? Então, vendo aqui a suma ponderada da nossa notação, peso 1, peso 2, peso 4 e peso 8, exatamente o peso da notação binária, somando valores fixos de VR sobre 16, já que nós estávamos com 4 bits. Isso no fundo é o conversor DA. Você entra com os bits e eles somam de forma ponderada valores de VR sobre 16. Então fica clara a ponderação da tensão VR pela palavra binária B3, B2, B1 e B0. Então é um somador ponderado, sendo que o B3 tem ponderação de 8, o B2 ponderação de 4, aí vai. Muito bem, então estamos aqui com a nossa equação e os valores que ela retorna. Então estamos falando do conversor DA. Se eu entrar com o código 000, sai 0. Se eu entrar com o código 0001, sai quanto? Claro, sai VR sobre 16. Se eu entrar com 0010, sai 2VR, né? Olha esse 1 aqui, né? 2VR sobre, aliás, esse 2 aqui, né? 2VR sobre 16, aqui, 1 e 1. Então eu vou somar 2B1 mais 1B0. Então vai dar 3VR sobre 16. Assim vai, até quando todo mundo é 1, que dá 15VR sobre 16. Então construímos um conversor, permitam voltar para trás, um conversor DA, que é o que? É isso daí. Você entra com os 4 bits, notem que aqui nas chaves eu omiti a tensão de referência e a terra, né? Então você entra com essas chaves, indica qual é a tensão de referência e ele te faz a soma ponderada e dá uma tensão aqui. Só que a tensão vocês viram na equação que sai negada, né? Ela inverte. Bom, então seguindo. Então aqui tudo nós já vimos. Então chegamos no conversor DA. Quem se confundiu, eu recomendo que assista novamente esse trechinho. É muito simples o conversor DA. Agora o conversor DA será fundamental para nós construirmos um AD. Vamos olhar mais um outro circuito aqui, que é o comparador. O comparador tem um funcionamento muito simples. Reparem, são duas tensões, V mais e V menos. Se V mais está acima de V menos, se V mais é maior que V menos, a saída S vale 1. Se for ao contrário, se V mais estiver abaixo de V menos, a saída S vale 0. É um comparador muito simplificado, ok? Então, muito bem, vou precisar desse comparador na transparência seguinte. Então, vamos construir o nosso AD. Vou começar com um contador. O contador faz o quê? O contador conta. Ah, legal, o contador conta. E a contagem do contador vai entrar no conversor DA. O contador vai começar de 0 até o valor máximo. Então, o DA vai excursionar na sua saída desde a tensão 0 até aquela tensão máxima lá, que no nosso caso era 15 VR sobre 16, né? E vou colocar aqui na saída um comparador. E na entrada negativa do comparador eu vou colocar a tensão analógica que eu quero converter. Então, percebendo o que ele vai fazer? O contador vai sair desde o 0, vai contando, contando, contando. Quando o V mais ficar acima do V menos, ele vai parar. Como é que isso vai acontecer? Então, eu vou pegar a saída do comparador e jogar no clock do contador. Então, reparem, enquanto o V mais está abaixo de V menos, a saída é 0. Se a saída é 0, entra 0 aqui, sai 1, entra 1 na porta, o clock passa. O que acontece na primeira vez que o V mais ficar acima de V menos? Aqui vira 1. Vira 1, o inversor inverte, vai entrar 0, bloqueou o clock, acabou a conversão. No fundo é isso. Então, nós saímos provando todos os valores, desde o mínimo até ultrapassar o valor do analógico. Ultrapassou, a gente para. Nós temos aqui o sinal de estático, que na verdade é um clear no contador. Deu clear no contador, deu 0. Provavelmente a tensão está acima. Aí começa a contar. E quando ele muda de 0 para 1,
é o que nós chamamos de EOC, End of Conversion, sinal fim de conversão. E nesse instante basta eu ler no computador o código do conversor AD. Viram que é sempre, no fundo, o AD está baseado num DA. Nem todo o AD é desse jeito, tá? O mais simples é esse daqui. O AD é baseado num DA. Ele tem uma deficiência, que se nós trabalhamos com 8 bits, por exemplo, o N valendo 8, nós vamos precisar de até 256 clocks, né, para indicar o resultado correto. Se for 10 bits, 1024 clocks, né? Se forem 12 bits, 4096 clocks. Então ele pode ficar muito lento. Aliás, ele vai ficando lento à medida que a gente aumenta a resolução do AD. Então a saída é um outro truque, um outro tipo de conversor, que é o de aproximações sucessivas. Reparem que a figura é um pouquinho semelhante à anterior, né? Só mudou, agora tem um tal de SAR aqui, né? SAR, que é o registrador de aproximações sucessivas. E ele vai trabalhando, gerando códigos por DA e fazendo as aproximações. Ele consegue converter em N clocks. Se é um conversor de 12 bits, ele consegue terminar a conversão em 12 clocks. O nosso conversor AD do MSP trabalha desta forma. Ele, na verdade, usa um clock a mais. Para convertermos em 12 bits, ele precisa de 13 clocks. Vamos, então, para entender como funciona o SAR, a gente vai ter que dar uma olhadinha no conceito de balança. Aquela balança mais antiga, clássica, estão lembradas? Temos aqui os pesos padrão, pomos uma massa aqui indeterminada e vamos pondo os pezinhos aqui, do maior para o menor, até provar todos, e temos aí o peso. Então, estou representando a balança por esse desenho tosco aí, né? Aqui é o que eu quero determinar e onde eu vou colocar os pesos. Eu tenho o peso de, vamos falar em quilo, meio quilo, 1/4 de quilo, 1/8, 1/16, assim vai. Estão vendo aqui, ó, peso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Todos ponderados de acordo com a sequência binária, né? Então, peso 7 é meio quilo, peso 6, 1/4 de quilo, assim vai. Então, por exemplo, se eu conseguir equilibrar a balança com o peso 7, 4 e 3, quer dizer que isso aqui vale quanto? Meio quilo mais... tem um número aqui. Meio quilo mais... foi o peso 4, né? 7, 6, 5, 4, então, mais 1/16, o peso 3 e todo mundo 0. Ou seja, esse peso aqui é aproximadamente 0,59375. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para esse aqui circuito. Como é que é a lógica? É muito simples. Ele sai aproximando, né? Então, vamos imaginar aqui um conversor de 8 bits. Então, temos 8 posições. Pega a posição mais esquerda, põe 1. Então, fica 1 e 7 zeros. Se acusou que a tensão está acima, volta para 0. Se ficou abaixo, deixa. Igualzinho a gente faz na balança, né? Você pega a balança, põe o primeiro peso de meio quilo. Se o prato descer, é porque está muito pesado. Se o prato não descer, é porque tem pouco peso, você deixa ele lá. Aí depois você testa o peso seguinte, o peso 6, que é de 1/4 de quilo. Você pôs no prato da direita. Se ele descer, que é muito. Se ele não descer, deixa ele lá. Então aí vai testar, não mais o bit 7, agora o bit 6. Pôs o bit 6 igual a 1. Fez as contas e verifica se o comparador retornou 1 ou 0. Retornou 0, deixa o peso lá. Se retornou 1, retira o peso, retira 1. E assim vai. Então basta, num conversor de 8 bits, fazer 8 ensaios. Perfeito? Então, passando rápidos aqui, conseguimos entender o conversor de aproximações sucessivas, que é o que o MSP usa. Um outro conceito que nós precisamos é do amostrador retentor. O que é isso daí? O conversor AD, para te fornecer um valor correto, durante o tempo que ele gasta para fazer a conversão, o sinal analógico tem que estar estático, tem que estar parado. Como é que eu garanto isso? Poxa, o sinal pode estar mudando, etc. Então eu uso um circuitinho auxiliar que ele garante que a entrada fique parada, porque se a entrada estiver mudando e o conversor tentando converter, vai dar bagunça, vai dar um código estranho lá, um código errado. Então, qual a intenção desse amostrador retentor? Então nós temos aqui um buffer, né, muito simples, o que tem na entrada é o que tem na saída, e um capacitor. Então, tensão do capacitor é o que aparece na saída, né? Já que ela é a tensão da entrada. Quando a chave é fechada, isso aqui é uma chave analógica, quando a chave é fechada, ele está amostrando. Em inglês sample, né? Então ele está mostrando. Quando a chave abre,
o capacitor fica carregado com a última tensão que estava presente aqui na entrada analógica. Aí ele entra no modo de hold, sustenta, mantém. Ele mantém e aí o AD pode converter. Então nós sempre trabalhamos com fecha, amostra algum tempo, abre, converte. Fecha para mostrar, abre para converter. Fecha para mostrar, abre para converter. O valor desse capacitor aqui é um pouquinho melindroso, tem que pensar um pouquinho, por quê? Ele tem que ser grande o suficiente para que a carga drenada por esse buffer, é muito pequena a carga, né? Mas existe. A carga drenada por esse buffer não seja apreciável comparado com o tempo de conversão, ou seja, a tensão aqui vai caindo com o tempo, mas ela não pode cair mais do que a resolução do conversor AD. E outro, então a gente deve aumentar o capacitor, que aí aumenta o tempo que ele consegue sustentar a carga. Porém, aumentar o capacitor vai aumentar o tempo de amostragem, né? O tempo que a chave tem que estar fechada para que ele se carregue com a tensão de entrada analógica. Vamos falar sobre isso quando nós tratamos do conversor do MSP. Perfeito? Bom, vamos, para facilitar o nosso trato de imperfeições, começar a trabalhar com um conversor AD de 3 bits, trabalhando na faixa de 0 até 3 volts. 3 volts a gente chama de fundo de escala, né? Então, em 3 bits eu tenho 8 passos, né? De 0 até 7 oitavos. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 3, né? Na verdade, eu faço essas faixas aqui, ó, a faixa de 0 até 1 oitavo, né? Ou seja, de 0 até 0,375, o código binário é 0. De 0,375 até 1,125, o código binário é 1. E assim vai. E chega uma coisinha um pouquinho estranha aqui, né? Porque o 7 oitavo é o último. Ele teria que ter alguém na direita. E aí nós vamos ultrapassar e colocar o 3,375, né? Já que 0 é o número da esquerda, né? 1 é o número da esquerda. E o número da esquerda é esse cara aqui, né? Aí poderíamos colocar uma descontinuidade ou, seguindo a ordem, deveria parar em 3,375. Isso aqui eu vou mostrar num gráfico. Então temos aqui, olha, de 0 até 7 oitavos e 8 oitavos. O conversor AD que nós colocamos foi esse daqui, né? Aonde esse aqui, ó, esse degrauzinho aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o degrau 7, né? Que ultrapassaria aqueles 3 volts lá, coisa meio estranha, né? Bom, aqui estão as tensões e aqui está o que seria o 3 volts, né? 3 até 3,375. Isso aqui já não existe mais, né? Bom, esses degraus aqui, né, estão iguaizinhos, etc. E vou parar, tem que parar aqui, né? E aí fica, nós podemos pensar, ver uma coisa muito engraçada aqui, né? A metade, 1,5 está aqui, né? Repara que as transições estão bem no limite aqui, né? Ou seja, cheguei nesse limite e mudei para o 4. Cheguei nesse limite e mudei para o 4. O ideal seria que eu tivesse uma transição aqui no meio do degrau para que eu tivesse uma estabilidade maior, porque aqui meu erro vai ser de mais ou menos 1 bit. Então, essa transição abrupta não é muito boa. Então a gente vai fazer um deslocamento. Vou puxar todo mundo para a esquerda. Repare agora que eu estou com o valor bem aqui no centro do degrau, então meu erro vai ser mais ou menos meio bit. Só que o primeiro degrau ficou curtinho e o último degrau, o que aconteceu com ele? Como só temos 3 bits, né, eu vou puxar o último degrau e ele vai ficar um pouquinho maior. Então no conversor AD nós temos o primeiro degrau aqui só de meio bit e o último degrau com 1 bit meio. Que será que é meio bit, né? Maneira de falar. Então a faixa 0 tem só 1 bit e meio e a faixa 1 tem só meio bit, a faixa 1 tem 3 bits e meio. Com isso, então, o valor do código é bem, né, no centro, aliás, desculpa, a tensão é bem no centro do degrau. Muito bem, então vamos agora a umas definições. Acurácia, né, é quão próximo da medida, né, quão próximo à medida está do valor real ou verdadeiro. Resolução é quanto de alteração tem que ter na entrada para que a saída altere 1 bit. No exemplo anterior, a acurácia era de mais ou menos meio bit, porque nós deslocamos o degrau. Se não tivéssemos feito esse deslocamento, seria de mais ou menos 1 bit.
E a resolução? A resolução é de 1 sobre 8, 0,375 volts. Claro, um AD de 3 bits, né? Vocês podem adaptar isso para qualquer outro. Vamos dar uma olhada no outro exemplo aqui. Esse cara aqui diz que todos os passos deveriam ter o mesmo tamanho. Realmente eles têm o mesmo tamanho. Aqui eu tenho um AD ruim. Reparem que esse passo aqui está largão. Esse está curtinho. Esse está maior, etc. Então, a não linearidade diferencial quer dizer que os passos não têm o mesmo tamanho. Os passos, né, os degraus não têm o mesmo tamanho. E temos um missing code, um código faltando. Repare que esse AD aqui está marcado em preto, não tem esse códigozinho aqui. Esse aqui é o caso ideal, né? Tem degraus do mesmo tamanho e todos os códigos estão presentes. Para esse aqui, o código 0, 1 e 1, o código 3 não existe. E outra imperfeição. A inclinação da curva, né, deveria seguir essa daqui, essa cinza claro, que é o ideal. E aqui nós temos um problema de ganho e um problema de offset. Vou passar reto aí. O máximo desvio na escada, depois das correções de offset, de ganho, etc., é chamada de integridade, não linearidade integral. Temos aqui, por um exemplo para vocês, esse caso pontilhado aqui é o ideal. E temos nosso AD real aqui. Repare que ele tem um erro de offset, né? Essa linha está paralela a essa daqui, porém deslocada. Esse aqui tem um erro de ganho, né? Começaram, não tem problema de offset, mas o nosso AD tem um ganho equivocado. Basicamente representa, né, o quanto a curva do seu AD, o máximo que ela se afasta da curva ideal é a não linearidade integral. Estou ficando com a boca cansada, né? Ou seja, esse afastamento aqui. E a não linearidade diferencial é o problema dos degraus de diferentes tamanhos. Ufa! E com isso então nós terminamos essa nossa videoaula. Concordo que são muitos conceitos apresentados de forma muito rápida, mas gostaria que ficasse apenas uma noção bem tranquila, bem suave, para que vocês possam entender as nuances que nós vamos estudar agora quando nós abordarmos o nosso conversor AD no MSP. Seria interessante que vocês dessem mais uma lidazinha no livro, na documentação que está disponível, tem muitos mais detalhes, e também usem o Google aí para buscar mais alguns conceitos e verificarem quantos outros tipos de conversores AD existem. A quantidade é muito grande. Então, novamente, agradeço a atenção de vocês. Obrigado.